Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico. A gente está continuando a história da igreja, né? E hoje eu vou falar, se Deus quiser, sobre batismo e Eucaristia. Bom, primeiro eu vou falar sobre batismo, né? Lá na carta do Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 38, Pedro fala que logo deixa claro que a promessa é para vós e vossos filhos. A palavra grega aqui é usada, foi teknia, que significa crianças, né? E a gente sabe lá por Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 12, que o batismo é a circuncisão no Novo Testamento. E a circuncisão é dada no 8º dia do nascido. Segundo Gênesis, né, capítulo 12, capítulo 17, versículo 12. Mas vamos supor que você não entenda nada de grego, né? Você não é obrigado a entender grego, latim. Então, a quem você vai recorrer? A quem sustenta a verdade e por que a gente é ensinado? Pela igreja. E a igreja, no uníssimo, né? Eu vou resumir o que a igreja ensina, né, na palavra de Origens de Alexandria. A igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças, pois aqueles quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos sabiam muito bem que todos carregavam a mancha do pecado original, que deve ser lavada com a água do batismo. Então, essa era a tradição da igreja. Aí, o que é a resposta da igreja, né, ao costume dos apóstolos? Você vê isso tem aí Irineu de Lyon, Origem de Alexandria, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, essa turma toda boa. Aí vem um doido, em 1525, cria lá os anabatistas. Aí eles falam, não, isso tudo é uma besteirada, porque tem que crer para ser batizado. Vamos jogar o batismo de criança pro alto. Isso faz muito a tese do protestante, porque olha só, o pensamento do pai do protestantismo, que é Lutero, e muito embora a igreja, Agostinho e os outros doutores, Pedro e Paulo, e até o anjo do céu, ensinarem o contrário da minha doutrina é tal que ela engrandece a graça e a glória de Deus. Quer dizer, a doutrina protestante, ela consegue botar graça na graça de Deus. E condena a justiça a todos os homens na sua sabedoria. Olha que pensamento humilde do Lutero, impressionante. Quer dizer que a graça dele é maior que a graça de Deus. Mas Nossa Senhora não tem graça, né? Isso é uma coisa assim que... Agora, se esse cara fosse entendesse alguma coisa de Bíblia, esse papo de crer e ser batizado, ele não podia usar. Porque o capítulo 16 de Marcos, ele termina no versículo 8. Entendeu? Ele não termina no versículo 20. Então, o que acontece? Aquela parte toda, né, que os demais, quem quiser for batizado, isso vem da tradição católica. Se ele fosse procurar nos originais. Então, olha que ironia. A sola escritura dele vem de uma tradição católica. Se ele tivesse cuidado, se ele soubesse alguma coisa de Bíblia, né? Então, cadê a sola escritura? Se vocês protestantes, vocês têm que arrancar isso da página de vocês, que isso não existe a Bíblia original. Mas, vou passar para a Eucaristia agora. A Eucaristia, né? O cardeal Wiseman, ele fala assim, toda vez que os ouvintes de Nosso Senhor tinham dificuldades ou faziam objeções às suas palavras para interpretá-lo no sentido literal, do que ele pretendia falar, né, quando ele falava em sentido figurado, a sua prática constante era esclarecê-los em sentido, né, do sentido figurado, se de fato suas palavras iam ser interpretadas sem grande equívoco. O exemplo disso é quando ele fala que Lázaro dorme. E ele fala, na verdade, Lázaro, né, morreu. Ou quando ele conversa com Nicodemos, a menos que o homem nasça novamente, não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta como é que pode uma coisa dessas, né? E Jesus, ele fala que tem que nascer da água do Espírito Santo. Outra, quando ele fala com os apóstolos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensaram que ele fazia referência a pão. Mas o que ele fala é o quê? É o ensinamento deles. Jesus logo em seguida esclarece. Né? Então, todos esses incidentes, o Senhor sempre explicou no seu discurso figurativo o que ele queria dizer. Né? Agora, quando Jesus ele fala que ele vai dar o pão, que o pão é o corpo dele, né? De maneira enfática, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é verdadeiramente uma bebida, né? Isso é um mandamento e um preceito divino.
Muitos discípulos murmuraram dizendo, isso é um absurdo. Quem pode admitir? Sabendo disso, os discípulos de Jesus murmuravam, né? E Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Entendeu? Ele não disse que era sentido figurado dessa vez. Deste modo, muitos se afastavam dele e não andavam com ele. Então, Jesus, sabendo disso, perguntou aos 12. Né? Quer dizer, Jesus ele jamais diz que ele está falando em forma figurativa. É óbvio que Jesus está falando como os católicos sempre entenderam. Só que Jesus promete, o pão que eu darei é a minha carne. Na véspera de sua morte, que cumpriu a promessa, tomai e comer, isso é meu corpo. E aqueles que têm a verdadeira fé aceitam, antes da deforma do século XVI, que quando ser cristão era sinônimo de ser católico. Todos os cristãos acreditavam e obedeciam o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim que tivessem vida. Então, caso você tenha dúvida, você vai logo no ano 660 depois de Cristo, que foi escrito pelos apóstolos, a Didaque, o primeiro catecismo da igreja. Ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor. Pois ele disse, não deem coisas santas aos porcos. Eles se reuniam no domingo, no dia do Senhor, para agradecer por ter confessado seus pecados, para que o sacrifício fosse puro. Né? Então, você já tem na Didaque tudo isso. Né? Então você tem Santo Inácio de Antioquia, né, que também fala que não me agrada a comida passageira nem os prazeres desta vida. Quero o pão de Deus, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, da descendência de Davi. Né? O mesmo Santo Inácio de Antioquia, ele fala que abstêm-se eles, os gnósticos, da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nós, né, os pecados que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Os que recusam o dom de Deus morrem disputando. Né? Morrem disputando. Se lhe é bem útil praticar a caridade, para também ressuscitarem. Isso, quer dizer, Santo Inácio já fala, né? No ano 110 depois de Cristo. São Justino também fala, é a carne e o sangue daquele que Jesus se encarnou. São Justino fala de 165 depois de Cristo. Santo Irineu de Leão, né? Também depois de 130 depois de Cristo, ele fala: assegurou aquele cálice da criação é seu próprio sangue, com o qual aumenta nosso sangue, e reafirmou que aquele pão da criação é o seu corpo, que incrementa o nosso corpo. Né? E assim, esta carne não se salva, mas se esta carne não se salva, então nem o Senhor nos redimiu com seu sangue. E se o cálice da Eucaristia e da participação do seu sangue, nem o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo. Então o que ele quer dizer é o seguinte, se a carne de Cristo, né, o corpo ali que está naquele pão da Eucaristia, não salva, então o Senhor não nos redimiu com o nosso sangue. É tudo firula, é tudo sentido figurado. Santo Hipólito, né, no ano 235, Eucaristia, que é o corpo de Cristo, do qual todos os fiéis são alimentados e não deve ser desprezado. Então vê um louco lá, né, lá depois de Lutero, né, Lutero que vem dizendo que a doutrina dele é que engrandece a glória de Deus, e os protestantes acreditam, porque Lutero falou em seu próprio nome. Um absurdo desse. Então tá aí, gente. Desde o princípio, a igreja acredita que o batismo é em criança e que a carne e o sangue está no pão e vinho da Sagrada Eucaristia. Tá bom? Então vocês fiquem com essa reflexão, tá? Paz e bem, até a próxima. Amém.